livro das Crônicas, capítulo 20, quem encontrou, diga amém. Amém. Nós vamos ler 3 passagens, essa vai ser a primeira. Eu vou ler o verso 1, diz assim: E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Diga comigo, depois disso. Agora vai comigo, capítulo 32. Capítulo 32, verso 1. Diz assim: depois dessas coisas, ou em outras palavras, depois disso e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Agora vamos para o primeiro livro dos reis. Reis fica antes de Crônicas. 1 Reis, capítulo 19. Peço que você preste muita atenção no que você está lendo. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, verso 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia, em outras palavras, e depois disso. E como totalmente matara todos os profetas à espada. Pois bem, os textos que nós lemos falam a respeito de 3 personagens. O primeiro texto fala a respeito de Josafá, rei de Judá. O segundo texto fala a respeito de Ezequias, rei de Judá. O terceiro texto fala a respeito do profeta Elias. Josafá, Ezequias e Elias. Repita comigo: Josafá, Ezequias e Elias. Esses 3 homens fizeram algo em comum. E este algo em comum que estes 3 personagens fizeram suscitou de igual modo o levante do inimigo contra as suas vidas. A atitude de Josafá fez com que o inimigo se levantasse contra a sua vida, ou os inimigos. A atitude de Ezequias fez com que o inimigo se levantasse contra a sua vida. E a atitude do profeta Elias fez com que o inimigo também fizesse o quê? Se levantasse contra a sua vida. Por que Josafá? Porque hoje nós vamos falar sobre Josafá. Eu citei esses exemplos para que você entenda que essa não é uma ação isolada ou coincidência, é a forma como o inimigo age quando aqueles que servem a Deus tomam uma posição diante de Deus. Glória a Deus! Quando nós tomamos uma posição diante de Deus, o inimigo, ele se levanta automaticamente contra as nossas vidas. Quando você faz a vontade de Deus, o inimigo automaticamente, ele vai em algum momento se levantar contra a sua e a minha, contra a nossa vida. Quantos estão entendendo isso? Muito bem. O que Josafá fez? Qual foi a posição que Josafá tomou que suscitou o levante do inimigo ou dos inimigos contra a sua vida? Josafá, ele fez 3 coisas importantes. A primeira coisa que Josafá fez foi romper uma aliança errada que ele havia feito com a pessoa errada. Josafá,
entrou em aliança com a pessoa errada, com alguém com quem ele não deveria fazer uma aliança, ou seja, com Acabe. Josafá vai fazer uma aliança com Acabe, e por ele ter feito essa aliança errada, que ele não deveria ter feito com aquele homem, isso quase lhe custou a vida. De modo que Deus vai usar um profeta para advertir Josafá, dizendo: você não deveria ter feito isso. Você não deveria ter feito aliança com aquele homem. Você não deveria ter feito aliança com Acabe. E comunhão temos com as trevas. E Josafá, diante dessa situação, desse perigo que ele passou, desse risco de vida, ele clama a Deus, porque ele viu que aquela aliança errada que ele havia feito colocou a sua vida em perigo. Então ele clama a Deus por livramento, e Deus, na sua infinita misericórdia, dá livramento para Josafá. Glória a Deus. Então, quando Josafá entende, não era para mim ter feito aliança com Acabe, o que ele faz? Ele rompe aquela aliança. Ele fala: não. Ele toma uma posição com relação àquela aliança, ele se arrepende diante de Deus. A segunda atitude que Josafá ele vai tomar vai ser estabelecer juízes, homens tementes a Deus, como juízes no seu governo, no seu reino. A terceira atitude de Josafá vai ser com relação ao serviço espiritual que se direciona a Deus. Josafá, ele vai preparar ali os levitas, ele vai preparar essa questão da religiosidade para com Deus. Então ele vai tomar essas três atitudes. Ele vai fazer essas três coisas dentro do contexto. Ele vai romper uma aliança errada, ele vai estabelecer homens tementes a Deus como juízes, e ele vai também cuidar da organização com relação ao serviço espiritual a Deus. Quando ele toma essa posição diante de Deus, o texto nos diz: e depois disto, os inimigos se juntaram para se levantarem contra Josafá. E aí vão chegar até Josafá alguns mensageiros, e a Bíblia não vai citar se eram atalaias ou pessoas comuns mesmo ali do povo, que viram os inimigos se aproximando, mas que de certa forma também vão agir como atalaia, porque eles vão visualizar o perigo e vão anunciar aquilo que está se aproximando, para que o rei, ao ter conhecimento do que está acontecendo, tome uma posição a tempo para obter vitória e sair vitorioso daquela situação. Então eles vão virar para o rei Josafá e vão dizer: olha, estão vindo contra você, rei. Nós vimos que tem uma multidão vindo contra a sua vida. Josafá, diante dessa notícia que ele vai receber, de que os inimigos estavam se levantando contra ele, porque ele tomou uma posição diante de Deus, ele vai tomar 7 atitudes. Josafá, diante do problema, ele vai tomar ou ter 7 atitudes, e eu quero citar elas para vocês. Essas 7 atitudes que Josafá vai ter diante do problema estão nos versículos 2 ao 13 de 2 Crônicas, capítulo 20, que são, eu vou apenas citar para poupar tempo. A primeira atitude de Josafá diante da notícia vai ser temer. Josafá, o texto diz que quando ele ouve a notícia que os inimigos estão se levantando, a primeira atitude dele, a primeira reação foi temer. É normal, o ser humano recebeu a notícia que ele não esperava, ele temeu. Porém, Josafá ele não se entregou ao medo. Ele temeu, porém, em seguida ele vai dar continuidade às suas atitudes. Primeiro ele temeu, depois ele buscou ao Senhor. A segunda atitude de Josafá vai ser buscar ao Senhor. A terceira atitude de Josafá diante do problema, diante da notícia de que os inimigos estavam se levantando, foi jejuar.
ele vai jejuar e ele vai colocar não apenas algumas pessoas para jejuarem, ele vai colocar o reino de Judá para jejuar. Ele vai colocar todo o rebanho de Judá para jejuar juntamente com ele. Então vai ser um jejum nacional. Todo o povo vai jejuar. Então Josafá, como líder daquele reino, ele vai chamar o povo, vai convocar aquele povo e vai dizer: nós vamos jejuar. E ele e todo o povo vão ter essa atitude, vão jejuar na presença de Deus. Ele temeu o levante dos inimigos, ele buscou a Deus, ele jejuou. E a quarta atitude, ele foi para a casa de Deus. Quando os inimigos se levantaram contra Josafá, ele não se escondeu em casa, ele não fugiu para um lugar distante. Não, ele foi para o lugar certo. Ele foi para a casa de Deus. Então repita comigo: ele temeu, buscou ao Senhor, jejuou, foi para a casa de Deus. E a quinta atitude dele, ele orou segundo a palavra de Deus. Glória a Deus. Ele vai orar a Deus. Ele vai falar: Deus, está escrito na tua palavra, o Senhor diz que quando os inimigos se levantarem contra nós, é para nós buscarmos a tua face nesse lugar aonde o teu nome habita. E o Senhor nos dará vitória. O Senhor agirá e dará vitória ao seu povo. Nós estamos no lugar certo onde o teu nome está, clamando ao Senhor porque os inimigos estão se levantando. Essa vai ser a quinta atitude de Josafá. A sexta atitude que Josafá vai tomar e colocar em prática diante do problema vai ser colocar o problema diante de Deus. Ele está agora diante de Deus e o que ele vai fazer? Vai pegar a situação, vai pegar o problema e vai colocar diante daquele que tem o poder para resolver. Deus, o problema é esse, a situação é essa, a questão é a seguinte: eu estou passando por isso, e está acontecendo isso, o inimigo está se levantando por causa disso. Ele coloca o problema diante de quem tem o poder para resolver. Diga comigo: eu preciso colocar os meus problemas nas mãos daquele que tem todo o poder para resolver. Foi isso que Josafá fez. E a sétima atitude, ele buscou a ajuda do Senhor. Ele coloca nas mãos de Deus e fala: Deus, me ajuda. Ele reconheceu que precisava de Deus. Quantos aqui reconhecem que precisam de Deus? Isso é bom e é importante. Reconhecermos que nós precisamos de Deus. Porque ele poderia dizer: eu sou um cara, eu sou bravo, eu sou o rei de Judá, eu vou juntar o meu exército e nós vamos colocar para quebrar, vamos arrebentar todo mundo, vamos matar, vamos destruir esses inimigos que estão se levantando, porque nós somos fortes, nós somos isso, nós somos aquilo. Não, Deus nos ajuda a vencer, nos ajuda a vencer esse problema, a vencer esse levante, nos ajuda porque a nossa vitória, ela vem do Senhor. Então Josafá, ele toma algumas posições na sua vida diante de Deus que fazem com que os inimigos se juntem e se levantem contra ele. Diante do problema, ele coloca em prática essas 7 atitudes. Primeiro, ele temeu a reação normal de muitas pessoas diante de uma notícia, quando é uma notícia grave, quando é uma notícia séria, realmente. A pessoa, ela, na hora da notícia, ela leva um baque, mas logo ela se estabiliza e fala: opa, eu vou buscar Deus. Eu confio em Deus pode me dar vitória e eu vou buscar Ele porque eu acredito que Ele tem todo o poder para me ajudar e me dar livramento nessa situação. Foi isso que Josafá fez. Ao colocar essas atitudes em práticas, o que vai acontecer? Deus vai descer do céu,
vai usar a boca de um profeta para trazer uma resposta da parte de Deus. E o que eu quero dizer para você nesse momento? Eu não sei o que você está passando na sua vida e o porquê que você está passando, mas entenda o seguinte: duas circunstâncias fazem com que o inimigo se levante contra o servo de Deus. Vou repetir: duas circunstâncias fazem o inimigo se levantar contra o servo de Deus. A primeira circunstância, fazer a vontade de Deus, ou seja, tapar as brechas. Aleluia! Quando o servo de Deus, a serva de Deus, faz a vontade de Deus, ou toma uma posição e diz: eu vou fazer a vontade de Deus, e tapa as brechas, é inevitável, o inimigo ele vai se levantar. Mas para que ele vai se levantar, irmãos? É para te tirar da posição. É para nos tirar da posição. Então essa é a primeira circunstância que faz com que o inimigo se levante contra a nossa vida. É quando nós tomamos uma posição e começamos a tapar as brechas. Glória a Deus! Ele se incomoda, se levanta e faz de tudo para nos tirar do propósito, para nos tirar da posição. A segunda circunstância que faz com que o inimigo se levante inevitavelmente contra a nossa vida é o oposto. É não fazermos a vontade de Deus e, consequentemente, abrirmos brecha. Ou seja, é darmos legalidade para o inimigo. Quando nós fazemos isso, o inimigo ele se levanta. Só que nesse caso, nessa circunstância, o levantar dele é para nos matar. Não é para brincar. É para nos matar. É para nos destruir. É para arrebentar com a nossa vida. Porque o diabo não brinca de ser diabo. Então, ele se levanta nessas duas circunstâncias. Quando nós nos colocamos na posição, fazemos a vontade de Deus e tapamos as brechas, ou quando nós não nos colocamos na posição, abrimos brechas e aí ele se levanta para matar, para destruir e para arrebentar com a vida daqueles que servem a Deus. Então essas são as duas circunstâncias. Contra Josafá, o inimigo se levantou porque Josafá tomou uma posição, tapou a brecha, e o inimigo se levantou contra a vida dele. Contra Ezequias, a mesma coisa. Tomou uma posição, tapou as brechas, o inimigo inevitavelmente se levantou. E contra Elias, a mesma coisa. Tomou uma posição para tapar as brechas e o inimigo automaticamente se levantou e se levantou com fúria, desejando a sua cabeça. Eu vou matar Elias. Como Elias fez, assim eu vou fazer. Então é dessa forma que o inimigo ele procede. Quando fazemos a vontade de Deus, ele se levanta. Quando não fazemos, ele também se levanta. Então, se você está na posição e começou a tapar brechas na sua vida, se eu estou na posição e comecei a tapar brechas na minha vida, o que nós precisamos fazer, irmãos? Vigiar. Aleluia! E nos mantermos firmes. E nos mantermos constantes. Por quê? Porque se nós estamos na posição, se nós estamos tapando a brecha, e se tapamos as brechas, nós precisamos vigiar, porque o inimigo também se levanta quando nós nos colocamos na posição para fazermos a vontade de Deus na nossa vida. Então nós precisamos redobrar a nossa atenção. Nós precisamos vigiar ainda mais e buscar ainda mais e vigiar ainda mais com relação à nossa fidelidade, com relação à nossa constância, com relação à nossa espiritualidade, a nossa vida com Deus, a nossa vida de oração, a nossa vida de fidelidade na presença do Senhor, porque mais cedo ou mais tarde, uma hora ou outra, o inimigo vai se levantar e eu preciso estar preparado. Eu não
posso relaxar. Eu fiz a vontade de Deus, tapei as brechas, agora de amanhã em diante eu posso ficar tranquilo. Pode não. A qualquer momento ele faz o quê? Se levanta. Isso aí, ele se levanta e dá uma rasteira. Aleluia. No mínimo, né? No mínimo. Uma rasteira. Então nós precisamos vigiar. Josafá vai agora receber uma resposta de Deus. Deus vai descer do céu, vai usar a vida de um profeta e vai transmitir uma palavra profética da parte de Deus como resposta para todas as atitudes que Josafá teve diante do levante, diante do problema que havia se levantado contra a vida dele. E essa resposta eu quero que você leia comigo. Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 14 ao 17. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, versos 14 ao 17. Está escrito: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Quantos creem que o Espírito de Deus está no meio da congregação? Ele está no meio da congregação, mas ele também está na nossa vida, falando conosco através da minha vida e também no seu íntimo, no seu interior, na sua mente, no seu coração. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos, todo Judá, dai ouvidos, ó toda Mucuripe, trazendo para hoje, né? Porque é uma resposta profética. Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ó líder, a liderança. Assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã, diga comigo, amanhã. Diga para quem está ao seu lado, amanhã. Hoje a palavra está sendo liberada. E amanhã? Amanhã a vitória vai se confirmar. A resposta está chegando hoje. Verso 16: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Deus está dizendo: eu vou dar livramento. Eu vou descer com livramento, eu vou descer com salvação, eu vou descer com vitória. Hoje ele está descendo com resposta, mas amanhã ele vai descer com vitória, ele vai descer com salvação, ele vai descer com livramento. Amanhã, não temais nem vos assusteis amanhã, saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Essa foi a resposta do céu. Ele tomou uma posição, os inimigos se levantaram, mas ele teve algumas atitudes importantes na vida dele diante do problema, que fizeram com que Deus descesse do céu com resposta e dissesse: eu vou dar livramento, eu vou dar vitória, eu vou descer com vitória, eu vou descer com livramento, eu vou descer com salvação. E aí qual vai ser as atitudes? Porque agora ele recebeu a vitória, o que ele vai fazer? Vai relaxar? Vai parar? Não. É ser firme e constante. Ele vai continuar. Ele vai ter mais 4 atitudes. Agora, após ter recebido a resposta do céu, quais vão ser as 4 atitudes que Josafá vai ter? Primeiro, ele vai se humilhar diante de Deus. Ele vai se humilhar diante ou debaixo da mão do Onipotente, porque diz a palavra: humilhar-vos, pois, à sombra do Onipotente, debaixo da mão do Onipotente.
Se humilhai-vos diante de Deus para que ao seu tempo ele vos exalte. Então Josafá ele continua no procedimento, ele continua nas atitudes certas. Agora ele vai se humilhar diante de Deus. Senhor, eu me humilho, eu reconheço que eu não sou nada, que eu preciso de Ti, é do Senhor mesmo que vem a vitória. Se o Senhor não nos ajudar, nós não vamos conseguir, porque a nossa vitória vem do Senhor. Eu sou pó. Ele vai se curvar diante de Deus. Ele vai ter contato com o chão. Ele vai reconhecer Deus ouvindo: pó, eu sou fraco, mas o Senhor é forte, e é o Senhor que vai nos dar vitória. Ele se humilha diante de Deus. E depois o que ele faz? Ele adora a Deus. A resposta já veio. A resposta foi certa, direta. Ele se humilha, ele adora a Deus, ele louva ao Senhor. E enquanto ele está louvando a Deus, a palavra vai dizer que Deus deu vitória. Enquanto eles estavam louvando a Deus, adorando ao Senhor, Deus estava pelejando e dando vitória. No Salmo 22, verso 3, se eu não me engano, 3, diz: o Senhor é santo, mas o Senhor é santo, e habita no meio dos louvores de Israel. Deus habita em meio aos louvores. O interessante é que a palavra hebraica traduzida como habita também significa entroniza. Significa habitar e entronizar. Quando nós louvamos, Deus habita nos louvores. Porém, quando nós louvamos, nós também estamos entronizando ao Senhor. Ou seja, nós estamos reconhecendo que Ele é Rei. O Senhor é santo. Ele habita, ou Ele está entronizado, ou Ele é entronizado entre os louvores do seu povo. É por isso que nós precisamos louvar e adorar a Deus, independentemente do que nós estamos passando ou vivendo. Por quê? Porque o louvor é a chave, é uma das chaves através da qual Deus ele opera, Deus ele trabalha, Deus dá vitória, Deus dá livramento. Quando nós oramos, quando nós louvamos, quando nós adoramos, porque enquanto nós estamos louvando, Deus se faz presente, Deus começa a mover as águas, o Espírito de Deus começa a trabalhar, Deus começa a cortar o laço, Deus começa a dar vitória aqui, começa a livrar ali, começa a curar lá, começa a agir aqui, começa a mover o ambiente, começa a trabalhar, porque Ele habita, Ele está entronizado nos louvores do seu povo. Ele é Rei, diga: Ele é Rei. Diga: Ele é o meu Rei. Ele é o nosso Rei. Quando eles fazem isso, Deus entra com vitória. E a última atitude qual foi? Ir para a casa de Deus, louvar, como sendo um culto de ação de graças a Deus. Profetiza para quem está ao seu lado: você vai dar culto de ação de graça. Tem culto de ação de graça. Por quê? Porque hoje Deus desceu com resposta, mas amanhã Ele desce com vitória, Ele desce com salvação, Ele desce com livramento, e a consequência disso será culto de ação de graças na casa do Deus Todo-Poderoso, para a glória do nome do Senhor. Se você crê nisso, aplauda.